Hoje nós vamos mostrar para vocês a calorimetria. Como é que a gente pode transformar o calor evaporando a água e a gente transforma em estudo de física. A física explica. Você sabe o que é temperatura? Você sabe o que é pressão? Você já imaginou juntar tudo isso e utilizar na física do seu dia a dia? Como, por exemplo, cozinhar? A pressão, a temperatura e o volume. Para isso, nós vamos utilizar hoje uma panela de pressão para explicar alguns fenômenos da física. Só para que você possa ter uma ideia, nós vamos utilizar a equação geral dos gases, aquela equação que envolve três grandezas fundamentais da física. A pressão, onde você tem a agitação das moléculas, a temperatura, onde você vai ter que o ar quente sobe e o frio desce, essa diferença de densidade, o mais denso e menos denso, e o volume ocupado, é o espaço pelo recipiente determinado. Chefe, cozinhar com a panela de pressão, tem diferença de cozinhar numa panela normal? Ah, tem demais. No nosso dia a dia na cozinha, a panela de pressão ela nos ajuda bastante, porque ela acelera o processo de cozimento do alimento e isso facilita muito a nossa logística na cozinha. Então, quando a gente quer adiantar qualquer serviço, por exemplo, aqui, eu estou com a batata doce, já tem acho que uns 5 minutos que ela está no fogo e provavelmente aqui vai demorar em torno de uns 20 a meia hora a mais de cozimento do que na panela de pressão. Quer dizer, chefe, que fazendo na panela tradicional, pelo fato de ter a pressão atmosférica externa e nós estamos ao nível do mar, essa água vai ferver numa temperatura próxima de 100 graus Celsius, a ebulição. Sim. Mas na panela de pressão, que a ideia é exatamente essa, aumentar a pressão para aumentar o ponto de ebulição. E aí o cozimento se torna mais rápido porque ele demora mais para chegar na temperatura de ebulição. Nós vamos trabalhar com as três grandezas da física. Temperatura, pressão e volume. Como você pode observar, na panela de pressão ela tem o seu formato, é o seu espaço, é o seu volume. Isso aqui não vai ser modificado, onde o volume permanece constante, mas ao ser aquecida a panela de pressão, ela altera a sua temperatura, mudando a sua pressão. Aumentando a temperatura da pressão, aumenta a temperatura da panela. E com isso, você faz com que os alimentos se cozinhem mais rapidamente. Pressão vezes volume dividido pela temperatura da nossa equação geral dos gases. Para que a gente possa ter um efeito melhor, você vai perceber que dentro de uma panela de pressão, a água dos alimentos não vai evaporar a 100 graus Celsius. Ela pode atingir até 120 graus Celsius, porque a pressão pula de 1 e pode chegar bem próximo de 2 atms. Com esse fato, você tem o aproveitamento máximo e os alimentos cozinham mais rapidamente. Quer dizer que quando chegar no ponto ideal, o vapor pode sair para diminuir um pouco da pressão que tem dentro. Exatamente, e geralmente a gente quando chega na pressão adequada, diminuímos o gás para evitar desperdício. Porque você vê que o chefe falou uma coisa muito legal. Depois que a água já chega na temperatura de ebulição, não precisa mais estar numa chama alta. Exato. Você baixa manter que ele vai continuar com essa temperatura. Exatamente. E a física está mais uma vez provando que a gente pode economizar também no gás, na manutenção. Exatamente. Já tem um tempo que eu coloquei aqui a batata doce, que é um alimento que demora bastante, né? Então já está entrando já está chegando a 100 graus. Que é o limite, né, dentro da questão. É chamado ponto de ebulição, onde a gente percebe que a corrente de convecção, as bolinhas começam a subir. Ficou com dúvidas sobre esse tema? Quer saber um pouco mais? Se inscreva no nosso canal e mande a sua dúvida.